homem descobre que sua esposa estava envolvida em um caso emocional, embora ela negue algo físico. Esse não foi o primeiro caso dela, o que o deixa profundamente magoado. Ele encontra apoio em outra mulher que passou por uma situação parecida e ela sugere que ele se vingue. Agora, ele se vê dividido entre seguir seus valores ou ceder à tentação, enquanto sua esposa diz querer salvar o casamento. Enquanto isso, em outro relato, após descobrir a traição de sua esposa, um homem instala câmeras secretas e coleta provas. Ele a confronta e exige a separação, ficando com a custódia das filhas. Em seguida, expõe a traição. Caso de vingança. Relato. Então, descobri há cerca de 5 meses que minha esposa estava tendo um caso emocional. Não consegui obter evidências de nada físico. Nem ela vai admitir isso. No entanto, este não é o primeiro caso dela e os outros foram sexuais. Para mim, nos últimos 15 anos, fui o único a permanecer leal e fiel. Então, recentemente, como nas últimas semanas, tenho conversado com alguém que entende o que estou passando, porque ela passou pela mesma coisa. Começou como se eu precisasse de alguém para conversar para não enlouquecer. Nós conversamos o tempo todo agora. Alguns dias atrás, ela lançou a ideia de que talvez eu devesse dar à minha esposa um gostinho do próprio remédio. E eu deveria me divertir um pouco e ver como ela gosta de ser traída. Agora que ela disse isso, todos os sinais se encaixaram. Todos os comentários casuais que ela fez para mim fazem sentido agora. E acredito que ela quer ser a pessoa com quem eu me vinguei da minha esposa. Agora, sou forçado a admitir que acho a ideia intrigante. Pensei nisso o tempo todo nos últimos dias. Eu me pego pensando em como seria fazer amor com ela e depois contar para minha esposa. Eu até fantasiei sobre gravar e deixar minha esposa ver sem que ela guardasse uma cópia do vídeo para assistir mais tarde. No tribunal, eu não sou tão estúpido assim. Essa linha de pensamento me deixa com vontade e me assusta. Eu me vejo sendo atraído para mais perto da ideia, mas minha consciência continua me dizendo que não é certo, que não importa o que ela tenha feito, eu não posso me deixar rebaixar a esse nível e me desonrar dessa forma, que eu nunca deveria querer infligir esse tipo de dor à minha esposa, embora ela tenha feito isso comigo em várias ocasiões. Minha esposa diz que quer consertar as coisas e mudar seus hábitos. Para seu crédito, ela parece genuinamente se arrepender do que fez, mas também demonstrou arrependimento depois dos primeiros 2 casos em nosso casamento. Também continuo encontrando coisas sobre as quais ela mentiu para mim ou escondeu de mim, embora fossem todas coisas de antes de eu descobrir o caso. Nada desde então. Devo me soltar uma vez na vida e fazer o que me faz sentir bem? Ou devo manter o curso e não ceder a esse desejo? Devo dar a ela um gostinho do próprio remédio? Ou devo ficar no terreno alto? Atualização. E então, eu retive uma informação sobre essa história porque queria obter as respostas honestas da maioria das pessoas sobre a situação, sem levar em conta essa informação sensacionalista. Então, a mulher com quem eu estava falando está me encorajando a ter um caso de vingança e insinuando que ela quer ser essa parceira. Ela não sabe quem é minha esposa ou quem é o amante da minha esposa. A verdade é que essa mulher é a mãe do amante da minha esposa. O filho dela é quem estava tendo um caso com minha esposa. Então, quando eu digo caso de vingança, é não apenas contra minha esposa, mas contra o amante dela também. Sim, eu a procurei para fazer amizade com ela para que eu pudesse eventualmente revelar a ela que seu filho era o filho da mãe que ajudou minha esposa a fazer isso. Não, eu não tinha intenção de desenvolver nada além de uma amizade. Sim, o caso de vingança, assim como as dicas de que era ela, a ideia inteiramente dela. Ela me enviou algumas fotos e eu tenho que dizer que sei porque o pai do amante da minha esposa faleceu. Ele se lascou até o fim sendo casado com ela. Atualização 2. Não fui até o fim. Falei com a outra pessoa e expliquei minhas preocupações. Disse a ela que eu realmente não fui construído dessa forma para me rebaixar a violar meus próprios princípios. Acho que ela não gostou disso. Ela me deu um bolo e não respondeu mais nenhuma das minhas mensagens nos últimos 4 dias. Basta dizer que essa avenida está fechada. Não revelei que o filho dela era amante da minha esposa. Só não queria estragar a imagem que ela tinha do filho. Não é culpa dela que o filho seja um destruidor de lares. Ela já tem que lidar com ele sendo um criminoso e um viciado. Por que insistir? Quanto à minha esposa, foi desde o começo de agosto que dei a ela uma lista de coisas para fazer antes mesmo de considerar a reconciliação. Dei a ela o prazo de 1º de janeiro para concluir a lista. Até o momento, faltam 2 itens. Eles são os maiores itens da lista. Não estou confiante de que ela consiga cumprir o prazo. Eu disse a ela que o prazo não será alterado. Ou ela faz o que eu pedi até o 1º dia do ano ou eu não estarei disposto a nem tentar a reconciliação. Ela tem 1 semana e meia. Vou fazer a cortesia de permitir que ela tenha o tempo total até o prazo passar. Depois disso, ela tem me mostrado que pode mudar e fazer a coisa certa terminando a lista, ou nos divorciamos. Estabeleci o prazo para o 1º dia do ano, pois não sou insensível e não quero que isso exploda durante os feriados.
Por favor, tenha um pouco de respeito próprio e deixe essa trapaceira em série. Ela sabe como fingir remorso. Ela já fez isso antes e você já caiu nessa antes. Mais de uma vez. Você acha que vai fazê-la sentir o que você sente? Não é assim que os traidores funcionam. Claro, ela não ficará feliz com isso, mas você se sentirá pior sobre o que fez. E ela vai agir como louca enquanto usa isso como uma oportunidade para dizer: ok, estamos quites. Vamos esquecer o passado e seguir em frente. Então, ela continuará a trair de qualquer maneira porque sabe que pode manipular você. O caso de vingança não corrige nenhum dos seus problemas e cria novos. Se você quer fazer com outras pessoas, faça porque você quer, não para machucar outra pessoa. Faça depois de se divorciar. Então, você não terá problemas em justificar seu comportamento quando a poeira baixar. Não vale a pena diminuir seus padrões morais e valores como ela fez repetidamente. Se você quer ter intimidade com outra mulher, faça isso depois de pedir o divórcio e tenha certeza de que não há mais como voltar atrás. No mínimo, se você ficar, dê a ela uma chance e sente-se para esperar a próxima vez que ela trair novamente. Então vá em frente, mas não faça o mesmo que ela. Você sabe melhor que ela não vai mudar, nem mesmo com consequências. Ela é uma trapaceira em série. Agora, se você ainda vai ficar e esperar até a próxima vez, é melhor abrir seu casamento e deixá-la livre para fazer o que quiser e ser um casamento apenas no papel. Mas isso é com você. Se você realmente quisesse ser melhor, seria se divorciar dela. Mas você não quer e nem quer expô-la para que ela sofra consequências. Então ela nunca aprenderá e é uma questão de tempo até que ela faça isso de novo. Divórcio legal. Então, essa pequena história começa comigo e minha esposa, felizes no casamento. Tínhamos 2 filhas maravilhosas, de 13 e 10 anos, e um relacionamento bem saudável. Ou pelo menos era o que eu pensava. De qualquer forma, em algum momento as coisas começaram a parecer estranhas. Ela ficou muito grudenta no telefone e de repente, fez questão de apagar o recurso de senha salva no nosso PC comum. Disse que tinha ligações que terminavam de repente quando eu entrava na casa ou no quarto. Você provavelmente consegue adivinhar o que era. Agora, com 15 anos de casamento nas costas, eu esperava que não fosse o que obviamente parecia ser. Então, um dia, quando ela me disse que passaria um tempo com as meninas, decidi segui-la. Com certeza, a encontrei dirigindo para um hotel para se encontrar com, vamos chamá-lo de P. Eu literalmente chorei por 1 hora direto. Depois que terminei, decidi que o melhor caminho era me vingar. Pensei em vários cenários que podem ou não envolver eu destruindo P. Eventualmente, decidi fazer as coisas de forma mais civilizada e, mais importante, legalmente, mas apenas por pouco. Então a primeira parte do plano era reunir evidências. Eu poderia ter simplesmente contratado um detetive, mas eu tinha algo melhor em mente. Então, um dia, quando minha esposa estava no trabalho e as crianças na escola, eu instalei algumas pequenas câmeras secretas e microfones que eu tinha comprado. Devido à configuração do nosso quarto, eu até consegui uma com vista perfeita para a cama. No entanto, eu não as usei enquanto estava em casa. Então, alguns dias se passaram, quando propus à minha esposa que no segundo ou próximo final de semana eu deveria levar as meninas para uma viagem e passar uma noite também. Neste ponto, também devo mencionar que, devido ao trabalho dela ser muito exigente e frequentemente exaustivo, e apenas devido às nossas várias paixões e talentos, eu sempre fui o principal cuidador. Na maioria das vezes, eu que cozinhava, assumi um papel muito mais ativo na criação das meninas e mostrei a elas muito mais paciência e atenção, não as estraguei nem nada do tipo. Então, eu ir sozinho com as meninas em uma viagem não foi tão estranho. Esta parte também será muito importante mais tarde. Então, 2 semanas se passaram, nas quais eu coloco meus negócios em ordem e entro em contato com um advogado para redigir um acordo de separação que envolveria manter a residência e a custódia. Eu vou na viagem, tento não dar nada para as meninas e espero para ver se P e minha esposa caem na armadilha. Quando voltei, verifiquei as gravações do fim de semana e, com certeza, foi uma festa de 36 horas. Quando eles não estavam brincando, o diálogo era algo ainda melhor. Descobri que P tinha uma esposa, embora mais sobre ela depois, mas pior ainda, eles também falaram sobre mim, e além do óbvio, falaram sobre minha intimidade que eu esperava sobre o quão pequeno era, como eu não a satisfiz, etc. Houve algumas coisas realmente dolorosas, como ela contando a P alguns dos meus segredos mais profundos e histórias vergonhosas que eu só tinha contado a ela, só para que eles pudessem rir. Então, nesse ponto, eu não tinha dúvidas sobre o que fazer. No dia seguinte, quando as crianças foram embora, mas antes da minha esposa ir embora, eu a confrontei com o vídeo e disse a ela que ou ela assinava o acordo de separação e saía de casa ou as meninas receberiam uma explicação detalhada de tudo que a mamãe fazia. Eu não ia fazer isso, só para deixar claro. Eu amo muito minhas filhas, mas eu coloquei a ameaça lá e ela estava muito emotiva para perceber meu blefe. Ela passou por todos os estágios, negando tudo, tentando barganhar, me ameaçando e, ficando com raiva, eu deixei passar por todas essas coisas. Eventualmente, ela assinou o papel e partiu naquela mesma noite depois de se despedir das meninas. Não mostrei nem contei nada gráfico para as meninas. Sempre fui muito honesto com elas, o que é outra razão pela qual sempre
fui o pai favorito. Então apenas disse que a mamãe tinha sido infiel. A mais nova levou algum tempo para descobrir, mas isso foi compensado pela minha mais velha ter ficado muito chateada. Ela tinha acabado de ganhar seu primeiro namorado, já que não tenho certeza se o termo realmente se aplica nessa idade, mas ela sabia o suficiente do mundo para ficar muito chateada. Isso seria importante em uma possível batalha pela custódia. Como se ela concordasse no momento em abrir mão da custódia. Eu temia, e tinha razão em temer, que ela tentasse lutar comigo pelas crianças. O que eu não esperava era que ela usasse seus direitos de visita para falar mal de mim. Basicamente, ela começou a dizer à minha filha mais nova sobre como era tudo culpa minha por não perdoá-la. O advogado dela até começou a exigir que ela recebesse a custódia. Não havia como ela receber dinheiro ou a casa, pois ela foi pega traindo e, no meu estado, isso significa muito em processos de divórcio. Então, finalmente ativei meu plano de vingança. Digite viagem para Carolina do Sul. Por que Carolina do Sul? Simples. Forte super. Eu realmente queria que minhas filhas vissem. Eu definitivamente não fui lá porque é um dos últimos lugares onde vazar aqueles tipos de vídeo de vingança não é ilegal, e onde eu poderia enviar as escapadas da minha esposa e do P sem preocupações em vários sites, pois você não pode ser processado por crimes que não eram ilegais quando e onde foram cometidos. Enviei os links para o empregador da minha esposa, seus clientes e todos em sua linha de trabalho, só para ter certeza, para a esposa do P e para sua empresa, e logo se divorciou. Sinto muito por sua esposa, pois ela foi uma vítima inocente em tudo isso, mas acho que é melhor que ela tenha descoberto. Quanto à minha esposa, este foi o fim de qualquer chance de obter a custódia. Ela logo foi demitida de seu emprego de 8 anos, enquanto a parte da vingança foi uma atitude realmente idiota que contou no tribunal, sendo feita na Carolina do Sul. Não era ilegal ou processável, então só poderia ser usada como um ponto negativo sobre minha personalidade, mas com minha esposa, desempregada e praticamente sendo listada como negra em sua profissão por estar no X, assim como as meninas, ou para colocar melhor, minha filha mais nova sendo dita o que fazer pela mais velha, afirmando que queriam ficar comigo. Não havia dúvidas sobre quem ficaria com a custódia. Sim, devido a ela estar desempregada, não recebi pensão alimentícia, mas honestamente ganho dinheiro suficiente para sustentar a mim e as meninas, então não me importo e sou bom o suficiente em cuidar delas e elas têm idade suficiente para me permitir ter um emprego de tempo integral. Vários meses depois, minha esposa continua desempregada, embora eu não saiba se é por causa do vídeo. As meninas estão crescendo muito bem e não parecem se importar em não ver a mãe. A última vez que me comuniquei com minha ex-esposa foi no Facebook, onde ela me contou como eu arruinei sua vida e seu relacionamento com suas filhas, mas honestamente acho que ela mereceu. Embora eu não esteja de forma alguma tolerando como a esposa se comportou porque foi horrível o que ela fez, ele realmente não está pensando em termos de suas filhas. Como elas vão se sentir quando forem mais velhas sabendo que o pai delas fez isso? Elas vão ver isso como algo nojento ou como um comportamento para se modelar se alguém as irritar?